Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica. Antes, eu preciso passar aquele velho e conhecido recadinho para vocês. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, deixe lá o seu like, deixe o seu comentário e assim, a cada novo vídeo postado aqui no canal, você vai ficar bem informado. E hoje veremos a segunda parte do estudo de ácidos. Ácidos. Já aprendemos que ácidos podem ser explicados do ponto de vista operacional, ou seja, sem que seja feita uma abordagem microscópica ou teórica do assunto. Hoje daremos um tratamento mais formal ao conceito de ácido, principalmente no que diz respeito à sua constituição. Ácidos H. Uma característica que torna evidente que estamos tratando de um ácido é a sua fórmula química, ou seja, um ácido inorgânico sempre vai se iniciar pelo hidrogênio. E aí, alguns exemplos para vocês, tá? Então tá aqui, eu tenho o ácido clorídrico, tá? E na sua fórmula, o ácido clorídrico começa pelo hidrogênio. O segundo caso, o ácido sulfúrico, que também começa pelo hidrogênio. O ácido nítrico, e na sua fórmula, começa pelo hidrogênio. Não se estresse, o ácido fosfórico, na sua fórmula química, também começa pelo hidrogênio. Ah, CJ, então quer dizer que a água, por começar com H, H2O, também é ácido? Galera, não, né? A água é uma substância particular. A água é uma substância que ela entra em ebulição a 100 graus. A água é uma substância que na temperatura ambiente ela é líquida. E se você se lembra da aula anterior, nós vimos que o conceito de função química vai ser um conjunto de substâncias que têm características parecidas. E no caso a água, ela não tem nenhuma característica que se assemelha a nenhuma dessas substâncias. Aliás, tá? Eu sei que nenhum examinador vai perguntar isso para você, mas o nome da água é protóxido de hidrogênio. Isso porque a água é um óxido. Tranquilos? Continuando. Ácidos, grupo funcional, cátion H+. Ácidos são substâncias moleculares, no caso ligado por ligações covalentes, que ao serem dissolvidos em água sofrem ionização, originando H+ como um único íon positivo. Já o íon negativo que resta irá possuir tantas cargas negativas proporcional aos hidrogênios, né, no caso com carga positiva, liberados. Isso significa, tá, que graças à ionização, tá, por exemplo, quando consideramos um ácido clorídrico, tá, ele vai se dissolver em água, tá, e vão ser criados a partir daí íons e vão estar livres para conduzir corrente elétrica, tá? Íons esses que não existiam, tá, na fase inicial. Por exemplo, se considerarmos uma molécula de açúcar, tá, ela não vai produzir íons, tá? Uma molécula de açúcar, uma molécula de álcool, tá? E essas substâncias não serão condutoras de corrente elétrica. E aí tá aqui para vocês, tá? Definição de Arrhenius. Segundo Arrhenius, o H+ será o radical funcional dos ácidos. Então, se considerarmos uma molécula de ácido clorídrico, quando essa molécula entra em contato com a água, vai acontecer uma reação, tá? E é uma reação de dissociação, ou seja, a água vai quebrar essa molécula de ácido e eu vou ter um íon com carga positiva, conforme vimos no quadro anterior, e esse cloreto carga negativa. Esses dois íons, tá, vão ser os responsáveis, tá, pela condução de corrente elétrica, ou seja, um ácido clorídrico, quando em contato com a água, tá, vai ter íons livres e esses íons livres, tá, podem proporcionar a passagem de corrente elétrica. O ácido nítrico, quando em contato com a água, também sofre ionização, tá? Essa molécula de ácido ela é quebrada, tá? Eu vou ter esse íon, carga positiva, e o nitrato, carga negativa. Ácido sulfúrico, quando em contato com a água, tá? Eu vou ter esses dois íons de carga positiva e o sulfato, carga negativa. Por sua vez, o ácido fosfórico, também quando em contato com a água,
tá? Essa molécula do ácido vai ser quebrada, eu vou ter 3 íons positivos, tá aqui para vocês, e o fosfato, carga negativa. E perceba, né? É sempre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, tá? E esse valor da carga negativa é proporcional aos hidrogênios liberados. Liberou 2 hidrogênios de carga positiva. Então eu vou ter um fosfato, tá? Com 2 cargas negativas. No caso aqui, liberou 3 íons positivos. Eu vou ter um fosfato com 3 cargas negativas. Tranquilos? Continuando. Ácido, definição de arrênios. Porém, na prática, em solução aquosa, o cátion H+ se une a uma molécula de água, formando o íon, tá? No caso, esse H3 com carga positiva, que chamamos de hidrônio, tá? Então, tá aqui para vocês, tá? Nós vimos na definição anterior, tá? Que quando um ácido ele entra em contato com a água, tá? Se origina esse radical funcional, que é um íon com carga positiva, tá? Só que na prática, tá? Do conceito de arrênios, tá? Quando em solução aquosa, esse íon positivo vai se juntar à molécula de água, porque ele vai estar rodeado de moléculas de água e vai se formar o hidrônio. Beleza? E sempre o hidrônio vai ter carga positiva. Essa fórmula que nós acabamos de ver é chamada de fórmula molecular. Existe uma outra fórmula ainda de representarmos uma reação, tá? É a fórmula eletrônica, tá? Onde os átomos, no caso da molécula de água, principalmente do oxigênio, vai atrair para si o íon positivo, né? Esse hidrogênio que estava com carga positiva. Então perceba, como o oxigênio na molécula de água, ele é o átomo mais forte, ou que tem a capacidade de atrair outro átomo para perto de si, tá? Ele vai atrair esse hidrogênio para perto de si, tá? E aí tá aí para vocês a representação, né? No caso, as duas covalências, né? As duas ligações que existem na molécula de água, tá? E como o oxigênio ele é mais eletronegativo, tem uma maior capacidade de atrair elétrons, tá? Esse íon positivo, tá? Vai se juntar à molécula de água, formando o hidrônio, que está aqui para vocês. Beleza? E né, não se esqueça que o hidrônio sempre carga positiva. Ainda continuando com a definição de arrênios, agora veremos a fórmula estrutural da água, tá? E perceba, né? Aqui para vocês as duas covalências, tá? Essa fórmula é a fórmula estrutural, tá? Aqui as duas covalências e essa setinha indica o que chamamos de ligação dativa. É como se fosse uma espécie de ligação forçada, né? E aí tá aqui, né? O ácido clorídrico, tá? Sofreu ionização, tá? Esse hidrogênio que tem carga positiva vai se unir à molécula de água, tá? Formando o hidrônio. Hidrônio sempre carga positiva, tá? E o ânion cloreto. Nota. Embora alguns autores chamam o H3O, né? Ou no caso o hidrônio chamam de hidrônio, tá? Há também autores que chamam esse mesmo hidrônio de hidroxiônio. Isso porque como o hidrônio vai estar rodeado de moléculas de água, tá? Eles usam esta última expressão para dizer que o hidrônio, tá? No caso, ele foi hidratado, tá? Então, no caso, o hidrônio hidratado, ele tem 9 átomos de hidrogênio e 4 de oxigênio. 3 aqui e 6 aqui, 9. Como são 3 moléculas de água, 3 de oxigênio e uma 4, tá aqui para vocês. Beleza? Ácidos via ionização. A definição atual de ácido faz uso do conceito de eletrólitos de arrênios, ou seja, para arrênios, tá, ácidos seriam eletrólitos capazes de conduzir corrente elétrica. Lógico, depois que se transformavam, né, ou se formariam íons. Da definição de eletrólitos do conceito de arrênios, temos essa seguinte definição para ácidos. Ácidos são compostos covalentes que sofrem ionização formando produtos, onde um desses produtos é o cátion hidrônio, que está aqui para vocês. Beleza? Continuando, e
E da definição de arrênios e do conceito de ionização, tá? Que é a formação de íons, nós temos aqui para vocês um cloreto de hidrogênio no estado gasoso e água no estado líquido, tá? A união, tá, dessas duas substâncias, tá? Elas vão se reagir entre si, formando o hidrônio, que você já conhece, carga positiva, vai estar em solução aquosa, e o ânion cloreto, que vai estar também em solução aquosa. E perceba, né, que tudo isso aqui, ou seja, o hidrônio, carga positiva, e o ânion cloreto, carga negativa, tudo isso aqui vai ser o ácido clorídrico. Beleza? Das equações anteriores, a ionização completa será, então, por exemplo, o ácido clorídrico, quando em contato com a água, vai formar o hidrônio, carga positiva, e o cloreto, carga negativa. O ácido nítrico, quando em contato com a água, continua formando hidrônio, sempre hidrônio, tá? E o ânion é nitrato. O ácido sulfúrico, quando em contato com a água, vai formar dois íons, né? No caso de hidrônio com carga positiva, e o ânion fosfato. O ácido fosfórico, quando em contato com a água, tá? Vai formar três íons positivos, ou esse hidrônio, né? De carga positiva, e o ânion fosfato. E de novo, né? Carga positiva, carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Esse 2 aqui se refere à quantidade de hidrônios formado, que é proporcional à quantidade de hidrogênios ionizáveis. E a mesma coisa acontece com o fósforo. Galerinha, nota, tá? Embora não seja plenamente correto, tá, se referir a ácido como sendo uma substância que origina H+, como nós vimos nos quadros anteriores. Deixa eu voltar a fita aqui. Cadê? Aqui, né? Tá aqui para vocês, né? Embora não seja uma forma muito correta, tá? Mas em muitas vezes representar um ácido como a formação de um íon positivo H+, e muitas das vezes essa representação facilita muito a vida do estudante, tá? Mas se você conseguir representar, tá, na forma de formação de hidrônio, tá, também é aceita. As duas formas são aceitas. Então, vamos lá, onde eu parei? Aqui, né? Ácidos via ionização. Se um ácido tiver mais de um hidrogênio ionizável, essa ionização ocorrerá em etapas. Então vamos lá, vamos considerar o ácido fosfórico. Está aqui para vocês, numa primeira etapa, esse ácido em contato com a água vai formar o hidrônio, que você já conhece, e esse diácido, tá? No caso, em solução aquosa. Como é uma reação que ocorre em etapas, tá? Esse diácido, tá? Ele ainda pode sofrer ionização e ele vai para uma segunda etapa. E aí tá aqui para vocês, né? O diácido, tá? Na segunda etapa da ionização, em contato com a água ainda, ele vai estar rodeado de moléculas de água, tá? Quando em contato com a água, há a dissociação ou a quebra da molécula e vai formar o hidrônio, continua valendo a formação de hidrônio, e agora o monoácido. Esse monoácido ele também pode ser ionizável, ele vai para uma terceira etapa. E nessa terceira etapa, esse monoácido vai entrar em contato com a água, que está aqui para vocês, tá? E continua formando o hidrônio, sempre o hidrônio, e agora o fosfato, tá? E na última etapa vão ser apenas as substâncias que vão aparecer na reação, tá? O que nós chamamos de equação global. Perceba que esse diácido que aparece aqui como produto, tá? Como ele foi consumido na segunda etapa, ele pode ser suprimido da equação. Esse monoácido que aparece aqui como produto nessa reação, como ele é consumido na etapa seguinte, ele também pode ser suprimido da reação. E aí, a equação global, eu reescrevo apenas o que sobrou, tá? Nas partes da reação. Então, por exemplo, nessa coluna sobrou só o ácido fosfórico, está aqui para você. Nessa coluna nós temos 3 moléculas de água, que está aqui para você. Nessa coluna nós temos 3 íons positivos, que é o hidrônio, que está aqui para vocês. E nessa coluna apenas o fosfato, que está aqui para vocês. E perceba, né, que numa solução
de ácido fosfórico, que está aqui para você. Dependendo das condições, como temperatura, pressão e concentração, nós vamos poder encontrar não apenas o ânion fosfato, que é esse cara aqui, tá? Mas podemos encontrar ânions fosfato de ácido, que está aqui para você, que ele vai para uma segunda etapa, tá? E também fosfato monoácido, que está aqui para vocês. Beleza? Tranquilos? Ufa! Valeu, manos. Nos vemos na próxima aula.